quê que ela exclui completamente toda a dúvida? Por causa da autoridade divina. Porque ela vem de Deus. É uma crença que vem de Deus, é uma crença revelada por Deus e que em nós vive pela graça divina da fé. A gente sempre acredita em alguma autoridade. Por exemplo, eu hoje de manhã vi que entrou em erupção um vulcão no Havaí. Há pouco tempo atrás, teve um terremoto e um maremoto no Japão. Por que eu acredito nisso? Porque alguém me disse. Eu não estava no Japão. Eu não estava no Havaí. Mas eu acredito. Eu nunca fui à África, mas eu acredito que a África existe. Por que eu acredito? Porque alguém me diz isso com autoridade. Agora, que autoridade é essa? A autoridade da TV Globo, quando fala dicas de saúde, por exemplo, que você estava comentando. A TV Globo nos dá dicas de saúde, vem o doutor fulano e fala, não tome muito café, faça isso, faça aquilo. A gente vai acreditar na autoridade daquele médico, porque ele estudou, é médico há 20 anos. Quer dizer, é uma pessoa que conhece o corpo. Ora, a autoridade de Deus é muito maior que a autoridade do médico da Globo. E essa crença, ela é, portanto, muito mais excludente de qualquer dúvida, muito mais impossível a gente duvidar da revelação divina do que é da gente duvidar da autoridade do médico da Globo, do noticiário que nos fala sobre o Japão, onde eu também nunca estive. Então eu poderia perfeitamente dizer, eu não acredito no Japão, porque nunca me veio alguém em que eu realmente confie e me disse pessoalmente, acredite, eu estive no Japão. Eu poderia não acreditar no Japão, mas isso é ridículo. Todo mundo sabe que o Japão existe. Pois todo mundo deveria saber muito mais que Deus existe, que Deus é Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. A gente não pode, portanto, ficar pedindo razões para Deus. Se a gente ficar pedindo razões para Deus, mas por que eu vou acreditar? O que você está mostrando? Que a gente não pode dizer ainda, eu creio. A gente ainda não aceitou essa graça da fé. Que ela é uma graça. Isso é uma etapa. É uma etapa no processo de conversão. Uma pessoa que esteja vindo do mundo, esteja vindo da sociedade que não crê em Deus. Essa pessoa, o que ela vai fazer? Ela vai começar, talvez, pela razão, chegar à conclusão que Deus existe, testemunho dos santos, dos milagres, a presença da igreja. A igreja está certa. E aí ela julga que a igreja está certa, julga que Deus existe. Se então ela aceitar a graça da fé, aí ela vai poder dizer, eu creio. E aí ela vai poder fazer essa profissão de fé, essa confissão da fé. É por isso que a gente chama de profissão de fé. Por isso que a gente também diz que é uma confissão de fé. Porque ela vai estar vindo de dentro para fora. A profissão. Ela é feita junto com os outros. É a confissão. Do quê? Da fé. Dessa graça que Deus nos deu de crer nele. E de crer em tudo o que ele nos revelou. Quando a gente diz, então, que a gente crê em Deus, a gente está dizendo uma coisa enorme. Por quê? Porque Deus é infinito. A gente não está falando de um detalhe. Seja um detalhe como a existência do Japão. O Japão tem, sei lá, 200 milhões de habitantes, né, atualmente sofrendo por causa das consequências daquelas usinas nucleares, radiação, etc. Eu acredito que existe o Japão. Claro, eu confio, muita gente que já esteve lá, muitos estudiosos que estudaram a cultura japonesa. Eu já vi pessoas que moraram lá, nasceram lá. Mas o Japão está aí há o quê? 3.000 anos? 3.000 anos atrás não existia o Japão. 4.000 anos atrás não existia o Japão. Talvez daqui a 2.000 anos não exista mais o Japão. Talvez os habitantes tenham se dispersado, a ilha tenha afundado por um terremoto desse. Ele é passageiro.
passageiro. Por mais que seja uma multidão de 200 milhões de pessoas no país inteiro, ele é passageiro. Nós mesmos estamos aqui no topo de uma montanha que há algumas eras geológicas atrás talvez fosse um fundo do mar. É passageiro. Já Deus não é passageiro. Antes que houvesse todo o universo, toda a Terra, cada montanha dessas que parece que está aí desde sempre, Deus já era. Deus já existia. E isso é absoluta e completamente gigantesco. É tão gigantesco que é difícil para a gente perceber a grandeza que é Deus. É por isso que há uma tentação muito grande na nossa sociedade de criar um Deus de bolso. Né? A pessoa pega e fala de Deus quando está em apuros, ou então usa Deus como vírgula na conversa. Ah, graças a Deus aconteceu tal coisa, eu vou pedir a Deus não sei o quê, como se estivesse falando, vou pedir ao meu primo que é vereador. É mais até um respeito ainda menor, na verdade, do que seria eu vou pedir ao prefeito, porque o prefeito tem que marcar a hora. Deus não precisa marcar a hora. Mas as pessoas perdem a noção da grandeza e da dignidade infinitas de Deus. Quando a gente diz creio em Deus, a gente está falando que a gente crê em algo, em alguém que é tão infinitamente maior que todos nós, que ele não poderia ser contido por nada. Tudo que nós vemos, a gente olhar da janela, as montanhas em volta, as pessoas, até a linha do horizonte, se for à beira do mar, aquele mar gigantesco, tudo isso é minúsculo. As estrelas do céu, numa noite sem lua, a gente consegue ver luz que está viajando pelo espaço há anos para chegar na Terra, na velocidade da luz, distâncias absurdas. Tudo isso perto de Deus é minúsculo. Então, quando a gente diz eu creio em Deus, a gente está afirmando a nossa fé em algo tão infinitamente maior, em alguém tão infinitamente maior, que é difícil a gente se dar conta do privilégio que é nós podermos não só crer que Deus existe, mas nos religarmos com Ele na religião, o recebermos no Santíssimo Sacramento. É impressionante. Ele, tão gigantesco, se dá a nós de uma forma tão humilde, quando na hóstia consagrada. É uma enormidade que a mente humana é incapaz de alcançar. A filosofia, o conhecimento científico é incapaz de alcançar. A gente pode pensar o maior que se puder. A gente não vai conseguir alcançar plenamente a grandeza e a dignidade divina. A gente vai pensar por analogia. A gente diz é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O que é um rei perto de Deus? Nada. Tem uma poesia muito bonita em inglês. O sujeito anda pelo deserto e ele encontra uma série de ruínas caídas. Aí ele vê uma estátua, um pé de uma estátua caída. Ele olha e vê escrito no pé da estátua: tremei todos os povos e nações, eu sou o grande rei, não sei o que conquistou toda a terra. Que rei é esse? Passou. Hoje mesmo, a gente reza nos Salmos, fala de temível Og, rei de Bazã. Quem? Quando os Salmos foram escritos, era como se estivesse falando hoje, tremeram os Estados Unidos. Daqui a 2000 e tantos anos, ninguém vai dizer, que Estados Unidos? O que quer dizer isso? Quem era? Quem era? Sumiu. Hoje, ele, o Og, a gente só sabe que ele existe, que não é um nome de piada de homem das cavernas, por causa dos Salmos, porque eles vieram de Deus, que é tão maior. Ô Carlos, uma Diga. parte. Eu creio em Deus. Em qual Deus? O grande problema é que, como você disse, que a gente crê em Deus até mais do que sente o ar, a gente não pode encapsular
a energia elétrica. Embora a gente consiga encapsular em alguns pequenos detalhes, mas ela é infinitamente maior. Eu não vejo a energia que circula, mas eu acredito nela porque eu vejo a luz acesa. Eu acredito nela porque eu vejo motores se movendo. Mas aquilo não é a luz elétrica, aquilo é uma fração de milésimos de um efeito daquela energia toda que existe no nosso pequeno planeta diante de Deus. O problema é que as pessoas hoje querem criar deuses. Eu quero o meu Deus que é bonzinho assim, eu quero o meu Deus que faz assim. E a gente tem testemunha de que o Deus está especificado. Por que os judeus seguem tão à risca? Porque eles têm a consciência de que está escrito. Se está escrito, é aquilo. Eu não tenho poder de pedir, Deus, eu lhe aceito se o Senhor modificar um pouquinho, né? Se o Senhor quebrar um galho, me liberar para fazer. Então esse está sendo o grande problema, na minha visão, na atualidade. Eu queria que você especificasse um pouco mais. Eu creio em Deus, mas em qual Deus? É esse Deus da tradição e da Escritura? Ou é Deus que eu vou criar para mim, para teatralizar ou criar fenômenos? Será que Deus tem que ser um fenômeno? Ele tem que ficar criando fenômenos o dia inteiro, todo dia, para comprovar? Imagina, para cada um da humanidade vai criar um fenômeno. E se existe vida em outros lugares, ele vai ter que se preocupar o tempo todo. Nossa, eu tenho que provar para aquele que eu existo, senão ele não existe, ele não me aceita, ele não está comigo. Mas não é esse o caso. Não é nós devemos aceitar Deus. Nós devemos pedir a graça de que Deus nos aceite. Nós precisamos. Justamente. Qual é esse Deus? Eu queria que você falasse sobre isso. É esse o ponto. Por isso que eu estou falando dessa grandeza infinita de Deus, dessa dignidade infinita de Deus. Por quê? Como se disse, as pessoas, na verdade, elas querem criar, eu falei, um Deus portátil. O que quer dizer isso? Quer dizer que a pessoa vai pegar parte dela mesma e vai chamar essa parte dela mesma de Deus. Ou seja, de criatura, ela quer se tornar criador. Se a gente pega na Sagrada Escritura, no livro do Gênesis, relato da queda, capítulo 3 do Gênesis, o que nós temos? Nós temos a serpente que diz: sereis como deuses. O que quer dizer se sereis como deuses? Quer dizer, eu quero ser Deus no lugar de Deus. Quer dizer, eu quero que seja eu quem defina o bem e o mal. E é isso que as pessoas fazem. Tanto o protestante, que vai pegar a Sagrada Escritura fora do contexto dela, porque a Escritura tem um contexto que é a tradição. Fora do contexto da tradição, não tem como entender. A gente vê no livro dos Atos, capítulo 8, versículo 30, estava o apóstolo São Filipe viajando. Ele encontra um eunuco que está lendo a Sagrada Escritura, livro do profeta Isaías. Aí ele chega e pergunta: você está entendendo o que você está lendo? O cara responde: como posso entender se não há quem me explique? E é exatamente isso que acontece. O cara pega a Bíblia fora do contexto da tradição, ele não vai entender, ponto. Impossível. A não ser que Deus ilumine ele, dê a graça de levar para a igreja, ele vai usar aquilo para criar um Deus à imagem e semelhança dele. E é por isso que, se a gente vem na igreja, a gente vai encontrar lado a lado o chato que gosta de livro e que fica lendo, que fica estudando, que nem eu. A dona de casa que só pensa no trabalho dela, no cuidado com os filhos. O trabalhador braçal que só pensa em conseguir fazer a família dele viver de uma maneira decente. O comerciante que não tem tanto interesse por estudos, mas tem interesse